Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma providência pode evitar. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiota, a imbecilidade, etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram, seguramente, nesta vida, para merecer uma sorte triste, sem possibilidade de compensação e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Porque, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos. Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas, todos esses, que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo em que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra, que fizeram elas, essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem, no futuro, uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontre na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não pode punir pelo bem o que se fez, nem pelo mal o que não se fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que, à primeira vista, parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. É dessa maneira que se explicam, pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como no mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça
entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente, mas quando nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que, se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pode para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade de reparação, e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa neste mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pelo qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Essas são, mais especialmente, os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres e inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência, e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam à revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhe impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece como os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedido a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais energético deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje. Bom, esse título aí, Causas Anteriores das Aflições, ele está querendo dizer mais ou menos assim: os problemas que nós temos hoje, mas eles tiveram uma causa no passado. Por exemplo, coisas que nós fizemos em outras existências que vêm nos cobrar hoje. Também temos um outro tema no Evangelho que é causas atuais das aflições, ou seja, o que nós fazemos hoje que nos traz o reflexo hoje. Então eu vou falar rapidamente sobre as causas atuais das aflições. Por exemplo, Joãozinho tem um emprego, chega atrasado, não trabalha direito e perde o emprego.
Então, o Joãozinho, ele mesmo gerou esse problema para ele. A aflição seria problema, né? Então, ele não pode falar que ele espiou, que é a expiação dele, que foi o passado dele que ele fez de errado e tudo, que ele jogou pedra na cruz, esses termos, né, que as pessoas usam. Porque ele mesmo, pelas suas atitudes, que gerou essa demissão dele, né? Bom, aí vamos dizer o Joãozinho no caso das causas do passado. Aí o Joãozinho, ele arruma um emprego, o Joãozinho não, né, tem que ser outro, Marcelinho, arruma um emprego, trabalha, se esforça, chega no horário, faz tudo certo, mas a empresa resolve cortar os mais novos por causa da crise, corta ele. Então aí ele pode ter espiado, porque ele estava fazendo o máximo, né, e não deu certo. Então quando a gente está fazendo o que está ao nosso dispor, a gente está buscando a nossa melhoria, e mesmo assim, né, as coisas dão errado, quando a gente está realmente fazendo o possível, o mais correto possível, se esforçando, isso é muito importante, e mesmo assim as coisas dão errado, então a gente pode realmente relacionar ao nosso passado, a uma nossa existência no passado. Mas muitas pessoas que eu vejo, elas não querem nada com nada, elas não se esforçam, elas não querem se mexer, e aí elas sempre estão, mas é que é tão difícil, eu sempre sou prejudicado, não sei o quê, sempre se fazendo de vítima, né? Sempre ou com preguiça, ou fala, mas também não se mexe. Então muitas coisas na realidade não são nem expiações, são coisas do presente. Por exemplo, teve uma pessoa do grupo, uma menina, que um rapaz tinha um filho com ela, né? E o rapaz dava dinheiro para ela, mas não era nem uma pensão, e é uma história bem complicada. Mas o rapaz não queria mostrar para a mãe dele, né, a filha que ela tinha com ele e tudo mais. E aí eu falei para ela, olha, você processa esse rapaz, porque foi o que os espíritos me falaram, né, que ele vai dar problema mais para frente para você. E ela não fez isso. Então é óbvio que depois de um período que ele conseguiu, vamos dizer, entre aspas, deixá-la de canto, ela saiu muito prejudicada. Então aí não podemos também ficar jogando a culpa, que tudo é culpa do passado, tudo é culpa da expiação, tudo é culpa dos espíritos. Não é assim. Ela podia ter processado ele, mas ela não quis, mesmo ele tratando ela do jeito que ele estava tratando naquela época, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a pessoa, por exemplo, aceita casar com alguém que é mulherengo e percebe falhas durante o casamento e não faz nada para corrigir, né? Não busca até uma separação, porque a separação não é uma coisa tão errada assim, na verdade, nem é coisa errada, porque é muito melhor separar do que ficar brigando, é muito melhor separar do que trair, é muito melhor separar do que mentir, né? Onde não existe amor, não tem que ter casamento. Então, se a pessoa não busca, por exemplo, ou uma conversa, né, ou tentar resolver o problema, e a pessoa acaba sendo traída, ela também não pode jogar a culpa na expiação, ela que não fez a parte dela. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre as coisas do passado, que nós fizemos no passado e que hoje vem nos cobrar. Então eu começo dizendo para vocês que é impossível a gente acreditar em Deus se a gente não acreditar em reencarnação, isso no meu ponto de vista, né? Porque você vai acreditar que Deus é um homem injusto, você vai acreditar que Deus fica lá atrás da mesa dele, mandando um menininho, esse aqui vai nascer ali saudável, esse aqui vai nascer ali com problemas mentais, esse vai nascer na África, né, onde não tem água potável, não tem saneamento básico, não tem alimentação, no meio da guerra civil. Então Deus não é assim. Ou seja, eu sempre pensei assim na realidade, muito antes de eu ser espírita, eu pensava assim, bom, deve ter uma boa explicação para isso, porque esse papo que eu vejo às vezes em alguns lugares, né, que as pessoas falavam para mim que Deus fazia isso porque ele queria assim, isso não tem sentido. Eu pensava, se isso não for verdade, Deus não existe, porque é óbvio que Deus não vai ser injusto dessa forma. Então é impossível você falar, eu acredito em Deus e eu não acredito em reencarnação, porque se você falar isso, você vai estar dizendo que Deus é injusto, e Deus não é injusto. Deus é amor, Deus é caridade, Deus é o máximo da benevolência, né? Então é óbvio que não é Deus que fica penalizando a gente, somos nós mesmos que transgredimos as leis de Deus, que são leis eternas, que funcionam em todos os universos, em todos os planetas, em tudo mais, né? Jesus, quando está no Evangelho, está na Bíblia, ele fala que ele está ensinando a doutrina de Deus, que não é dele, essa doutrina é de Deus, ou seja, a doutrina do amor e da caridade, ela está em todos os planetas do universo, qualquer canto que você for no universo o universo nem tem canto, porque ele é infinito, mas vamos dizer assim, qualquer lugar que você for,
essa vai ser a doutrina do amor de Deus, certo? O que muda são só os nomes, mas a parte moral é a mesma coisa. Então, quando nós transgredimos a lei de Deus, por exemplo, prejudicando as outras pessoas, né? Fazendo um suicídio indireto, com o uso de álcool, drogas, essas coisas. Todas as vezes que a gente faz esse tipo de coisa, a gente marca um pontinho na nossa conta corrente, na nossa conta, vamos dizer, conta corrente com Deus, né? Então a gente fica negativo, positivo, depende do que a gente faz. Quando a gente faz coisa ruim, a gente fica negativo. Quando a gente faz coisa boa, a gente fica positivo. Então nós, que estamos no planeta Terra, somos grandes endividados, obviamente, né? Porque senão a gente não estava aqui. Nós que estamos no Brasil, somos grandes endividados vezes 2. Porque os espíritos me falam que os brasileiros são os mais endividados. São os piores europeus dos últimos séculos. Aqueles que abusaram mais na Revolução Francesa, né? Que foi horrível no sentido de violência, que abusaram nas invasões na América Latina, que acabaram com os índios, e em muitos outros pontos, né? Então os piores estão aqui. Por quê? Porque aqui seriam os que iam sofrer mais, né? Com a parte da política, com a miséria, corrupção. Isso acontece no mundo inteiro, mas no Brasil é mais em especial, né? Então nós sabemos, por exemplo, que esses africanos que hoje sofrem muito em algumas regiões na África, é muito complicado. São os últimos nazistas, os piores nazistas, vamos dizer assim, né? É claro que os soldados, por exemplo, que foram forçados a ir para a guerra, que nem sabiam o que estavam fazendo, muitos deles não tiveram nem penalidades. Isso que mostra no livro Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, né? Fala um pouquinho sobre isso. Mas os que realmente tinham maldade, os chefes do nazismo, tudo, e até os chefes dos outros exércitos que eram do mal mesmo, esses todos hoje nascem e sofrem muito na África, e é nada mais justo, vamos dizer assim, porque o sofrimento acaba moldando, né, a pessoa para o bem. Então, pessoal, nós podemos citar alguns casos aqui, vamos citar alguns casos para a gente ter uma noção, né, do que é uma expiação. Então, outro dia eu fui atender uma pessoa e ela era cega. Aí eu conversei com os espíritos, eles me mostraram que na realidade, quer dizer, não só ela era cega, como a família toda dela era cega. E eles me mostraram que no passado eles eram uma família, donos de muitos escravos. E eles mandavam cegar os escravos para que eles não fugissem. Então você vê que coisa terrível, que era dentro da lei, porque nós éramos muito ruins mesmo. Tem gente que acha que a gente está pior, nunca esteve pior agora, mas é porque se pesquisar na história vai ver que, nossa, era terrível antes. Então, apesar disso ser dentro da lei, na época, porque você tinha um escravo, o escravo não era considerado humano, você podia fazer o que você quisesse com ele, né? Então eles cegavam e isso estava dentro da lei, da lei dos humanos, mas não da lei divina. Então isso é uma grande transgressão da lei divina, certo? Então não é porque é permitido na lei material que está tudo certo para Deus. Quando nós transgredimos essas leis, os espíritos superiores que trabalham em nome de Deus nos administram, vamos dizer, umas penalidades, entre aspas, não é que eles ficam lá, né? Não é isso. Nós mesmos, na verdade, ferimos os nossos perispíritos. Então, essa família, ela veio a nascer cega, a família toda, né? Para expiar a falha lá atrás. Então, por exemplo, aquele homem que bebe, ou então vamos dar um exemplo mais fácil, fuma e morre sem ter doença nenhuma, ele feriu o perispírito dele, não tenham dúvida, na área do pulmão, em outras áreas também, porque o cigarro faz muito mal, e a hora que ele reencarnar em outra existência, é muito provável que ele tenha uma doença, inclusive até um câncer de pulmão, porque ele feriu o perispírito dele. Pode ser que naquela existência ele não feriu tanto o corpo dele, mas o perispírito dele está ferido, ele vai ter que reparar esse dano. Então não é que, eu até me expressei um pouco errado, não é que eles ficam ali, vamos fazer mal para esse, fazer mal para aquele. Claro que não, né? Eles são espíritos extremamente superiores, mas nós mesmos, quando transgredimos essas leis, nós colocamos um ponto de culpa na nossa consciência e também no nosso corpo espiritual. Então é óbvio que tudo que nós fizemos antes está no nosso histórico, aquela velha conta corrente, né? Então Deus é vingativo? Não, Deus não é vingativo, não é porque não é que ele quer que fique olho por olho, dente por dente, claro que não, mas vamos dar um exemplo. O Joãozinho matou 10 pessoas, ele foi um assassino, então ele precisa passar pela mesma experiência de ser assassinado para ele perceber o quanto é ruim o que ele fez, né? Não porque
Deus quer penalizar, quer fazer mal para as pessoas. Claro que não, porque com isso o Joãozinho vai perceber o quanto é ruim. Inclusive, eu reparei nisso, antigamente eu achava assim, se a pessoa tinha medo de fogo, ela tinha morrido no fogo. Se ela tinha medo de altura, ela tinha morrido na altura. Mas não é isso. Às vezes é até o contrário. A pessoa, eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa tinha medo de altura. Por quê? Porque ela empurrou pessoas, né, de lugares altos e matou elas, que era normal também, infelizmente, antigamente. E aí ela ficou tão mal quando ela entrou no umbral, e ela teve tantas expiações para passar, que isso causou um pavor terrível no perispírito dela. Então, na hora que ela olhava isso, ela já ficava desesperada, né? Então a gente vê uma coisa, às vezes acha que é isso, mas às vezes é o contrário. Mas também não existe uma tabela certa, por isso não devemos ficar tentando adivinhar, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa, não é outra. E se a gente não lembra dessas coisas é porque realmente tem um sentido. Eu passei por muitas expiações nessa minha existência, né? Muitas mesmo. Inclusive, eu tenho uma que eu espio até hoje. Eu tenho um tique nervoso que eu sempre questionei os espíritos o que era. Não, na verdade eu sempre questionei os médicos, né? Mas aí logo que eu comecei a conversar com os espíritos, eu perguntei, até eles me falaram o que era. Como eu já contei em alguns evangelhos, mas eu vou contar de novo. Eu, em uma época, lá perto do ano 1000, numa disputa, vamos dizer, religiosa, eu acabei fazendo que muitas pessoas morriam, tipo de inquisição, assim, né? Acabei fazendo muitas pessoas morrerem, né? E aí depois eu percebi que eu tinha feito essa grave falha, depois que eu morri, né? Sofri pra caramba e fiquei muito mal por conta disso e escolhi, na verdade, reencarnar com problemas mentais. Então, esses tiques são daquela época. Por algum motivo ficou pausado por um tempo, mas eu tive uma reencarnação com problema mental, eu tive outra com mais resquícios e por aí vai. Então você vê que tudo que nós somos hoje é reflexo do nosso ontem. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Todas as coisas boas e ruins que você passa hoje é culpa sua, tanta coisa boa como ruim. Agora, é claro que Deus, ser maravilhoso, puramente caridade e bondade, ele é muito bom conosco, então ele nos dá muita chance, né, de reparação. Eu percebo isso porque eu percebi muitas expiações minhas que foram, vamos dizer, anuladas antes do tempo, porque eles consideraram que eu tive mérito em algum ponto, né? Não que eu acho que eu seja alguém que tenha mérito em alguma coisa, né? Eu tô falando o que eles me falaram. E aí eles diminuíram assim, ou até zeraram expiações assim gigantes em mim. Então eu tinha uma gastrite terrível, uma gastrite absurdamente terrível. Eu já tinha ido em todos os médicos possíveis, tomado todos os remédios possíveis, não passava de forma alguma. Eu implorava para os espíritos, eles diziam que não sabiam o que era, mas é claro que eles sabiam, né? Aí um belo dia eles falaram para mim assim: olha, Eduardo, pode parar de tomar remédio. Eu falei: por quê? Eles falaram assim: porque você tá curado. Eu falei: ah, tá brincando, impossível. Eles falaram: não, pode parar que você tá curado. E realmente eu parei e eu tava curado mesmo. Ou seja, essa era uma expiação que eu ia ter que passar o resto da minha vida com ela. Mas por algum motivo, né? Na verdade, eles me disseram que é porque eu tinha méritos, por eu ter ajudado pessoas, então eles iriam retirar essa minha expiação. Então você vê, é muito normal esse tipo de coisa. Chico Xavier, que era Chico Xavier, o espírito maravilhoso que era, anos-luz na nossa frente, né? Expiou, teve problema do coração. Aquelas eram expiações, poderiam provavelmente ser as últimas expiações dele, né? Por ele já provavelmente ser um espírito puro, mas eram expiações. Então é muito normal isso. Mas a parte boa é o quê? As coisas boas que nós fazemos anulam as coisas ruins, né? Então tem uma história de Chico Xavier, que o rapaz perdeu o dedo, e aí ele chegou pro Chico Xavier e falou: Chico, eu tô muito triste porque eu perdi o dedo, isso é um absurdo, porque eu nunca fiz nada de errado, eu sempre fui caridoso, eu sempre ajudei o próximo. Aí o Chico Xavier conta para ele que em outra existência, na realidade, ele tinha feito o amigo dele perder o braço para poder ficar com o emprego do amigo dele. Então, como nessa existência ele foi muito bonzinho, ao invés de ele perder o braço, ele perdeu apenas o dedo. O plano superior, né, falou: não, tudo bem, ele está sendo muito bonzinho. Ou seja, o bem que a gente faz realmente nos anula. Por isso que Chico Xavier fala que o bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte. Porque quando você faz o bem, você morre e você vai para um lugar bom,
né? Você reencarna, você vai para um lugar bom, ou seja, em toda parte ele vai te ajudar. O fato de você fazer o bem, de auxiliar o próximo. Aí as pessoas sempre me perguntam: mas Eduardo, qual que é a minha expiação? Como eu sei disso? Eu passo por uma situação X, é terrível, eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo arrumar namorada, etc. E por aí vai. Bom, a expiação, ela sempre tem um peso. Vamos dar um número para a expiação, certo? Então a minha expiação de gastrite, ela era número 6. Como eu consegui vencer com outros modos, graças a Deus, com crédito, não que eu esteja me achando que eu tenho crédito, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Eu não me acho nada. Isso eu tô repetindo o que eles me falaram. Eu não concordo com ele, nem acho. Eu acho que eu não faço nada demais, mas tudo bem. Mas como eu consegui, por esses modos, vencê-la, eles anularam ela, né? Então a expiação que vocês, e que eu, e que todo mundo tem, ela tem um certo peso. Então vamos dizer que a expiação tem um peso 5. Só que se vamos dizer que a expiação é que o cara fique pobre. Mas se o cara trabalha muito, a ponto de fazer um ponto 6, vamos dizer, ele passa dessa expiação e consegue se dar bem. Então a expiação não é uma coisa eterna. Olha, você vai ficar sem ganhar dinheiro pro resto da tua vida. Não, até pode ser. Vamos dizer que a expiação é se você vai ficar sem ganhar dinheiro pro resto da sua vida. Mas aí você se esforça tanto e faz um trabalho tão bem feito e se esforça mesmo, de coração, e faz o bem. Eles falam: pô, esse cara aqui, nossa, ele tá indo muito bem, vamos dar uma ajudinha para ele. E realmente é assim que funciona o plano superior, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso evangelho. Coloquem suas dúvidas aí abaixo e nós responderemos. Muito obrigado, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.